Fala pessoal, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a programação da BMC News. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Inflação oficial fica em 1,25% em outubro e atinge 10,67% em 12 meses. Embraer assina acordo com empresa norueguesa para operações de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Presidente da China, Xi Jinping, afirma que o país está pronto para trabalhar com os Estados Unidos, desde que sob condição de respeito mútuo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. É isso aí, e eu já começo dando o meu boa tarde para Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Chegamos na metade da semana e a gente, continua trazendo os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro e, é claro, os seus investimentos. A gente vai, falar sobre esses principais assuntos, repercutir com a nossa convidada de hoje, a Camila Abdelmalak, economista-chefe da Veda, e teremos também os gráficos do Alexandre, que sempre traz um panorama bem legal sobre como é que está o mercado, tanto aqui no Brasil quanto lá o mercado norte-americano, né, Dani? É isso aí. A gente começa então com os números do mercado financeiro nesta quarta-feira. A gente começa falando do Ibovespa, que está subindo hoje, 1,26% aos 106.859 pontos. Vamos então aos destaques então aqui dos papéis, né? A gente separou aqui os positivos e os negativos. Os positivos aqui, destaque para a Cyrela com mais 5,89%, tem Bradesco com mais 5,39%, MRV está subindo 5,20%, tem, que mais aqui? Semig 2,60%, Lojas Americanas 2,11%, Itaúsa está subindo 1,99%, Itaú Unibanco está subindo 2,40%, tem Magazine Luiza subindo 1,29%, Cielo 1,62%, mas está subindo também Ambev, Suzano Papel, enfim. Nos negativos aqui a gente tem Embraer com 1,63%, Usiminas menos 1,49%, tem BRF caindo 1,44%, tem Gerdau caindo 1,17%, Vale caindo 1,02%, tem Companhia Siderúrgica Nacional recuando 0,99%, Bradespar também caindo, Telefônica também caindo, tem vários papéis também caindo aqui, Usiminas, Getnet, Azul, tem também Raia Drogasil, Gerdaumet, Carrefour também está caindo, BB Seguridade caindo também. E o dólar aqui, ele está na estabilidade, né? Ele está numa variação positiva agora de 0,01% aos R$ 5,49. Agora está com 0,03, mas ainda assim próximo da estabilidade. É isso aí, Hanna Beltrão, tem mais números de fora também, né? Pois é, a gente segue de olho agora no mercado internacional, começando pelas bolsas asiáticas, para a gente dar uma olhada como é que elas fecharam, mais uma vez. Nikkei, olha só, fechou em queda de 0,61%, Xangai queda também de 0,41% e Hang foi a única que fechou em alta de 0,74%. Já em relação às bolsas na Europa, daqui a pouquinho elas fecham. DAX na Alemanha, até o momento, alta de 0,19%. FTSE no Reino Unido, alta também de 0,72%. CAC na França, 0,09% de ganhos. E o índice Eurostoxx sobe 0,14%. Já aqui no cenário norte-americano, as bolsas estão em queda. Dow Jones está caindo 0,12%, S&P 500 cai também 0,15% e Nasdaq recua 0,44%. Vamos dar uma olhada agora como é que está o petróleo. O petróleo está caindo aí. Petróleo Brent cai 0,37% a $84 o barril, enquanto o petróleo WTI cai 0,74% e é comercializado agora a $83 o barril.
E a gente segue de olho no mercado lá fora. O CPI dos Estados Unidos sobe acima do esperado, enquanto os pedidos de auxílio-desemprego caem. E a gente vai, então, entender um pouco mais sobre isso com a nossa correspondente lá fora, a Giovana Locatelli, que está de olho e tem as informações ao vivo aqui para a gente no BMC Stock. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. A todos que acompanham. Esses dados acabaram de sair e a gente traz para vocês. CPI de outubro sobe 0,9%, ante 0,4% em setembro na margem. O consenso era de 0,6% na margem. Núcleo CPI de outubro também sobe 4,6% em setembro. Sobre os pedidos de auxílio-desemprego aqui nos Estados Unidos, eles caem a 267 mil, em linha com o previsto de 275 mil. E é isso aí. Os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior também são importantes, são revisados a 261 de 269 mil. Daniel. É isso aí. E, Giovana, está marcada também uma reunião virtual, né, entre o presidente Joe Biden e o presidente da China, o Xi Jinping. Mas agora a China disse estar disposta a trabalhar, né, com os Estados Unidos sob condição de respeito mútuo. Como é que foi a fala, né, do Xi Jinping, Giovana? Essa declaração fez parte de uma carta endereçada à Associação Nacional de Relações entre Estados Unidos e China durante um evento anual aí dessa entidade. E os dois, o evento foi transmitido hoje pela manhã em Pequim, né? Normalmente, Pequim se refere a uma comunicação, ao respeito mútuo, pedindo uma comunicação mais favorável por parte dos Estados Unidos. Como dizendo, as duas autoridades dos dois países estão se aproximar um pouco mais. As tensões entre Estados Unidos e China estiveram muito preocupantes aí nos últimos anos, principalmente durante a era Donald Trump, que apertou as regras principalmente no comércio. E agora os dois presidentes trabalham para essa reaproximação, né? Segundo o presidente chinês, no momento, China e Estados Unidos estão com relações em momento histórico crítico. Ambos os países vão ganhar com a cooperação e perder com o confronto. Essas foram as palavras de Xi Jinping. E ele complementou, dizendo que a cooperação é a única certa. Ele também disse que a China gostaria de trabalhar com os Estados Unidos para abordar questões regionais e internacionais e também trabalharem unidos com os desafios globais. Ele acrescentou que os dois países precisam administrar adequadamente as diferenças para um bem. Lembrando, esta reunião virtual entre os dois líderes deve acontecer na próxima semana e, claro, a gente fica acompanhando. Daniel, Hanna. Valeu, Giovana. Obrigado aí pelas informações. Vamos continuar acompanhando. Valeu, obrigado. Até mais tarde. Até. Hanna. Vamos lá, então, a gente segue aqui o nosso BMC Stock, trazendo atualizações, né, sobre o mercado, falando agora sobre a montadora de aeronaves Embraer, que informou hoje que a sua subsidiária IVE assinou um memorando de entendimento com a Wild Roll Zero, uma incubadora de novos negócios da companhia na Noruega. O objetivo do acordo é desenvolver soluções de mobilidade aérea urbana com foco na implantação de operações de eVTOL, né, também chamado de carro aéreo na Escandinávia. De acordo com o documento divulgado pela Embraer, como parte dessa colaboração, a Wild Roll Zero contribuirá com um exercício de disponibilidade de mercado e um estudo de conceito de operação de veículo na Escandinávia, promovendo o desenvolvimento da IVE no mercado na região, Daniel. E a São Martinho deve importar etanol anidro, tipo que é misturado à gasolina, já neste ano ou no início do ano que vem, de acordo com informações do diretor financeiro da companhia em teleconferência. Segundo ele, a medida tem como objetivo abastecer o mercado, dada a forte demanda por anidro. A demanda por etanol anidro é alta, já que o consumo de gasolina vem aumentando, inclusive em detrimento do etanol hidratado,
cujo preço está acima da paridade ideal com o derivado do petróleo. O setor sucroalcooleiro busca evitar falta de oferta de etanol anidro por temores de que o governo reduza a mistura mínima obrigatória no biocombustível na gasolina, hoje em 27%. As usinas brasileiras podem usar uma parcela expressiva da cana-de-açúcar na temporada 2022-2023, que começa em abril no Centro-Sul, para produzir etanol, segundo o diretor da São Martinho. O diretor afirmou ainda que, se os preços atuais de etanol prevalecerem, usinas podem fazer bem mais etanol do que açúcar no próximo ano, já que hoje o etanol paga prêmio sobre o açúcar. E puxado pela alta da gasolina, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, acelerou para 1,25% em outubro, após ter registrado taxa de 1,16% em setembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Você confere os detalhes agora na reportagem. Segundo o IBGE, foi a maior variação para o mês de outubro desde 2002. Como resultado, a inflação agora acumula uma alta de 8,24% no ano e de 10,67% nos últimos 12 meses, acima do registrado nos 12 meses anteriores. Trata-se do maior índice para um intervalo de um ano desde janeiro de 2016. O resultado veio acima do esperado. Segundo o IBGE, os principais vilões da inflação em outubro foram a gasolina, a passagem aérea, o tomate, a energia elétrica e o automóvel 0 quilômetro. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em outubro, com destaque para os transportes, principalmente por conta dos combustíveis. A gasolina subiu 3,10% e teve o maior impacto individual na inflação de outubro, respondendo por 0,19 ponto percentual da alta do IPCA do mês. Foi a sexta alta consecutiva nos preços do combustível, que já acumula 38,29% de variação no ano e 42,72% nos últimos 12 meses. Além da gasolina, houve também um aumento nos preços do óleo diesel, do etanol e do gás veicular. A energia elétrica subiu 1,16%, embora a variação tenha sido menor que a de setembro, em torno de 6,47%. Em 12 meses, a alta acumulada é de 30,27%. Já o gás de botijão teve a 17ª alta consecutiva, acumulando elevação de 37,86% em 12 meses. É isso aí, e ainda continuando aqui o nosso BMC Estoque, só para dar uma informação antes do nosso portal bmcnews.com.br, que o lucro líquido da Votorantim alcançou 1,1 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 57% na comparação com o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado somou 1,7 bilhão, valor 8% maior do que um ano antes. A receita líquida entre julho e setembro foi de 6,4 bilhões, alta de 24% na base anual, graças principalmente ao aumento do volume de vendas e dinâmica de preços favorável. Isso, segundo informou a empresa. As vendas globais de cimento da companhia somaram 10,4 milhões de toneladas no período, um aumento de 7% ante um ano antes. A Votorantim Cimentos é uma empresa brasileira presente em 11 países: Argentina, Bolívia, Brasil e Uruguai, Canadá e Estados Unidos, Luxemburgo e Espanha, Turquia, Marrocos e Tunísia, com o portfólio de materiais de construção que vai além dos cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados. A informação você confere no nosso portal bmcnews.com.br. E a companhia aérea Gol demonstra otimismo após resultados que apresentaram perda bilionária, mas de acordo com a empresa, a volta ao lucro deve demorar. Quem traz as informações agora pra gente é a Sami Facuri, ao vivo. Boa tarde para você, Sami. Boa tarde, Daniel, Rani e a todos que estão de olho aqui na BMC News hoje. Depois de mais um prejuízo bilionário no terceiro trimestre, aí de 2,5 bilhões de reais, a Gol tentou demonstrar otimismo para o quarto trimestre, quando a demanda sazonal mais forte coincidirá com o ápice da vacinação contra a Covid-19 aqui no país. A companhia projeta aí mais de 600 a 700 voos diários para dezembro, ante uma média aí de 460 que teve em novembro.
Ainda assim, a aérea deve continuar a enfrentar desafios para reduzir o endividamento em um cenário de juros e custos mais altos. O Paulo Kakinoff, presidente da Gol, reforçou que a companhia está retomando gradativamente os voos internacionais, com destaques para os países Uruguai, Argentina e México. Os voos para os Estados Unidos devem voltar ao portfólio da companhia no segundo trimestre de 2022. Daniel e Hanna. E a gente tem... E ainda trazendo atualizações do mercado, agora vamos falar sobre o setor de saúde, né, Sami? Continua aí. Eu tinha mais uma notinha. Isso. A rede hospitalar Mater Dei deve anunciar ainda este ano uma nova aquisição. Atualmente, o grupo tem 3 ativos em negociação, segundo o Fábio Mascarenhas Silva, que é diretor financeiro do grupo. Após a sua abertura de capital, a Mater Dei fez o anúncio de 2 aquisições. A primeira aquisição foi a compra do controle hospitalar Porto Dias, na cidade de Belém, no estado do Pará, por 800 milhões de reais. E a segunda foi a empresa de tecnologia A3 Data, que será usada para a criação de novos modelos de remuneração com operadoras de planos de saúde e gestão de vidas de convênios médicos. Além disso, a Mater Dei está conseguindo, neste cenário do 4º trimestre, substituir a queda de internações de pacientes da Covid-19, que registrou um forte recuo nos últimos meses por procedimentos cirúrgicos. Segundo Silva, a companhia vai voltar aos patamares históricos da margem da casa dos 30%, no fechamento deste ano, e no 3º trimestre esse indicador ainda ficou em 28,8%. Daniel e Hanna. Tá certo, obrigado pelas informações, Sami, valeu, boa tarde para você. Bom, a gente continua aqui com o BMC Stock, né, Hanna? Agora... Vamos dar uma olhada, né, para ver quem já tá dando uma moral pra gente, exatamente. Quem já deixou seu like, quem já tá comentando aqui. Like ao meio-dia, mendigando like, tá vendo só? Não sou boba nem nada, ó. Rafael Corrêa já deixou assim, boa! De Raniel Beltrales. Quem mais? Rodrigo Lopes também. Aê, Daniel Morales, hashtag ETMJ, tamo junto. Tamo junto, é isso aí. Peter Santana já deixando boa tarde aqui. Bora almoçar assistindo o BMC, é assim que a gente gosta, né, Dani? É isso aí, boa. É isso aí, tem o Rodrigo Lopes que tá aqui. Ele trouxe aqui uma informação que aqui a gente não tem, a gente vai conferir ainda, tá? Rodrigo, você passou a informação aqui, mas a gente ainda vai checar, tá? Ademir Santos também tá por aqui, Lari, quem mais? Wagner Gomes, tem Bruno Silva também, quem mais aqui? Um grande debate, Walter Azevedo, né? Entrou um debate aqui, né, contanto que seja saudável. E o Cristiano Abílio deu um bom dia, boa tarde já, hein, Cristiano? Salve Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, tô na área. Se ele não almoçou ainda, bom dia. Se ele não almoçou ainda, realmente. Antigamente eu e a Paula Moraes, a gente falava assim, que eu falava bom dia, boa tarde. Ela, não, calma, não, a gente ainda não almoçou, então ainda pode ser bom dia. E o Rui Rengel já deixando aqui também, boa tarde, Daniel e Hanna. E o manobrista da Ferrari, do Bruxo Saravalho, ó, like na BMC é a primeira coisa que faço. Gosto assim. Aí assim. Aí que é bom. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela participação, pelo like. Não deixe de se inscrever também no nosso canal, porque a gente agora continua aqui dando segmento agora com a nossa entrevista. Isso que a gente vai falar agora com a Camila Abdelmalak. Ela é economista-chefe da Veda. Camila, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde. Camila, hoje saiu o IPCA de outubro, né, o que foi de 1,25% acima da taxa de setembro e a maior variação para o mês desde 2002. Como as perspectivas de aumento da inflação e dos juros, elas impactam o mercado e também a Bolsa de Valores? Bom, a gente tem aí um assunto bem complexo, porque não é só a inflação corrente que está impactando na nossa curva de juros, né? A gente tem aí algumas questões políticas e envolvendo a condução das contas públicas que estão impactando nas expectativas para o próximo ano. Então, enquanto a gente ainda tiver esse componente de incerteza em relação às contas públicas, não vai ficar muito claro o cenário inflacionário de 2022 em diante. Por enquanto, a gente vai tentar falar um pouquinho aí do que a gente está enxergando para 2021. E essa leitura, né, um quadro inflacionário concentrado nos preços
que são aqueles preços que não reagem justamente de uma maneira tão relevante à elevação de taxa de juros, onde está o preço de energia, o preço de combustível e também uma inflação relevante ali nos preços de alimentação, que são gastos de subsistência. Então, a gente tem um quadro para o cenário econômico que é complicado. E a leitura, né, acaba, em alguns momentos, estressando o mercado financeiro. E fazendo uma análise em retrospecto, né, como é que você avalia a política monetária do Banco Central? E nós podemos esperar uma alta mais expressiva para a Selic para a próxima reunião? É justamente isso que o mercado vem precificando, mas não só por conta da leitura do IPCA. Isso que é interessante a gente ponderar. O mercado ele vem esperando uma situação mais agressiva do Banco Central por conta dessa discussão envolvendo a PEC dos precatórios e o orçamento de 2022. Então, a gente tem uma incerteza em relação à condução das contas públicas e isso faz com que o mercado projete taxa de juros mais para conseguir conter todo esse movimento, essa desancora das expectativas. Porque o que acontece? Quando a gente tem gasto público mais elevado, isso tem aí também um impacto na taxa de câmbio, uma taxa de câmbio desvalorizada tem mais inflação. Então, o mercado já vinha mesmo essa leitura ruim do IPCA, projetando uma mais agressiva por parte do Banco Central. Mas é fato que essa leitura do IPCA para o mês de outubro acaba fomentando ainda mais essa aposta de uma postura mais agressiva por parte do BC. Agora, você falando aí sobre a PEC dos precatórios, né, assunto que tem mexido com o mercado, né, nesses últimos tempos, né, o furo do teto, como é que você avalia a interferência dessas questões políticas e o aumento do risco Brasil? Isso afasta, né, os investidores internacionais, ou você acredita que o desconto da Bolsa em dólar ele segue atrativo? Vamos lá. Sem dúvidas, a gente poderia estar numa situação muito melhor se não fosse esse cenário macro, que a gente escuta os analistas de equity, ações, comentando que as empresas estão numa situação saudável. Estamos passando por lá, temporada de balanços, os resultados em linha, estão vindo, em geral, né, em linha ou melhores do que a expectativa. No entanto, as empresas não conseguem voar, porque a gente tem esse cenário que acaba abafando o cenário micro, tem muita incerteza em relação ao futuro da economia brasileira. E aí, quando a gente olha para esse cenário inflacionário, de elevação de taxa de juros, todos esse, tanto a elevação da taxa de juros quanto o cenário inflacionário impactando negativamente na atividade econômica, isso acaba prejudicando a Bolsa de Valores. E quando a gente fala do risco Brasil, ele está atrelado ao risco fiscal e necessariamente a todo esse cenário político, porque a gente sabe que para o executivo executar as políticas econômicas depende do legislativo, e ali dentro do legislativo tem toda uma confusão e um barulho tremendo para a tramitação das matérias que estão relacionadas ao orçamento público. Então, a gente tem um cenário que é muito complicado para nós explicarmos aqui para os brasileiros. Então, na ótica do investidor estrangeiro, isso é ainda mais complexo, né? Pois é, e em relação, né, quais são as projeções, né, de vocês para a inflação, juros, né, e também para o crescimento da economia, já de olho aí no próximo ano, já que a gente já está finalizando 2021? Bom, a gente vai finalizar 2021 muito provavelmente com um IPCA acima de 9,5, que vinha sendo o consenso. Após essa leitura do IPCA, referente ao mês de outubro, a gente promoveu uma correção na nossa leitura para a inflação, porque houve uma surpresa com o desempenho do setor de serviços. Por conta dessa de serviços, a inflação desse setor, ela se mostrou um pouco mais elevada do que se previa, de maneira que a gente está esperando um IPCA para o final de 2021 ao redor de 10,2%, já na casa dos 2 dígitos. O Banco Central, ele deve manter aí
expectativa a condução da política monetária ao passo de 1,5 ponto percentual. Nós, nesse momento, ainda não acreditamos com uma aceleração no ritmo de alta. A gente acredita que ele vai manter esse passo até o final do ciclo de elevação da Selic. Então, a gente termina 2021 com uma em 9,25 e provavelmente o ciclo ele vai acabar no primeiro trimestre de 2022 ao redor de 11,5%, 12%. Então, são essas nossas expectativas e num quadro inflacionário, com taxa de juros mais alta, provavelmente o Brasil vai crescer menos em 2022. Por isso que a gente revisou nossa expectativa de crescimento econômico em 2022 de 1% para algo ao redor de 0,7%. Tá certo. Agora, considerando o cenário macro, né, de alta da inflação e aumento dos juros, quais setores eles devem se beneficiar e quais setores devem ser mais impactados pelo cenário macro? Se tem uma questão, ponto em comum em todos os setores, essa questão da elevação de juros. Sabe que tirando o setor bancário por questões, né, óbvias, todos os setores eles acabam repercutindo negativamente esse cenário de elevação de taxa de juros por diversas questões. Uma delas é para as empresas que dependem, né, de muito empréstimo para crescer, são super impactadas. O cenário inflacionário, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses toda a repercussão em cima das empresas varejistas, né? A população tem o seu poder de compra prejudicado pelo cenário inflacionário, acaba concentrando mais nos gastos de subsistência. E aí, dentro do setor varejista, lógico que a gente tem subsetores que a gente tem que distinguir também o impacto. No entanto, quando a gente olha para a nossa Bolsa de Valores, a gente tem alguns casos que fazem história e que são, por exemplo, as empresas de commodities que mesmo com um cenário, né, lógico que a gente fica vinculado ao cenário ao dia a dia, as notícias relacionadas à China, mas são empresas que acabam sobrevivendo e conseguindo manter alguma atratividade, independente do que está acontecendo no cenário doméstico. A gente sabe que 2022 vai ser um ano muito complicado, de muita volatilidade, das incertezas políticas, então é normal os investidores procurarem empresas que não estão tão vinculadas com o desenvolvimento do cenário doméstico. Legal. Perfeito. E a gente está passando também por uma semana agitada, com mais de 100 empresas divulgando resultados, né? A gente vem acompanhando durante todos esses dias aqui na BMC News. Queria saber como é que você avalia essa temporada de balanços e a relação entre as dificuldades do cenário macro e também os bons resultados das empresas, né? Bom, a gente, abordou há pouco essa questão dos inflacionário, do cenário de juros, olhando para o futuro, né? Então, quando a gente traz essas questões de cenário econômico no Brasil, a gente está sempre olhando adiante, mas o fato é que quando a gente olha para o passado, as empresas fizeram uma boa lição de casa, né? Elas atravessaram a crise, mostraram uma condição robusta de caixa. Então, em geral, a gente está vendo esses resultados do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre são frutos, né, de toda a lição de casa que as empresas fizeram depois da pandemia. Lembrando que para enfrentar, nós passamos por um cenário macroeconômico que também corroborou de taxa de juros ali na mínima histórica de 2%, um cenário inflacionário um pouco mais benéfico. Então, isso também foi importante lá atrás para elas construírem essa história que nós estamos observando por meio dos últimos resultados. Legal. Agora vamos falar um pouquinho agora do mercado americano, né? Eu queria saber como que o início do tapering e a retirada de incentivos ele impacta o mercado mundial, em especial o Brasil. Vamos lá, na verdade, esse processo de normalização da política monetária nos Estados Unidos é algo que o mercado já vem absorvendo e precificando ao longo dos últimos meses. Então, não pegou o mercado de surpresa e a gente viu que não trouxe grandes impactos igual aconteceu no passado
2013, quando o Ben Bernanke promoveu o processo de normalização da política monetária. Naquela época, os mercados emergentes, principalmente, né, foram pegos de sopetão e desvalorizaram bastante. A condução da política monetária, nesse momento, pelo Powell, ela aconteceu de maneira bem gradual, foram sucessivos anúncios sobre esse processo de normalização, de maneira que não pegou o mercado de surpresa e a gente não viu o impacto no mercado acionário, nem nas economias desenvolvidas e nas economias emergentes, bem em linha com o que é debatido pelos investidores e pelos analistas. A dúvida que fica agora não é nem pela retirada do programa de estímulos, porque isso parece que especificado e eles vão encerrar esse programa, a retirada de estímulos de 2022. O que os investidores estão de olho agora é na elevação da taxa de juros. Quando que isso vai acontecer nos Estados Unidos? Por isso, hoje a gente teve, por exemplo, a leitura do índice de preços ao consumidor. Aí a gente reflete um pouco de que a gente vive um cenário de inflação global. Lógico que quando a gente olha para o Brasil, nós temos a nossa particularidade, que torna mais doloroso para a população brasileira, mas a inflação é uma questão global. Então, o olhar dos investidores nesse momento está para o momento da elevação dos juros por lá. Uhum. E falando agora em relação às boas projeções, né, para o crescimento econômico americano, né, podem ajudar a segurar um pouquinho o índice da Bolsa Brasileira por causa da participação de empresas ligadas a commodities? Qual é a perspectiva em relação a isso? Sem dúvidas, desfrutar de um cenário de crescimento global construtivo acaba bastante o mercado doméstico, porque nós temos aí um grande percentual de empresas ligadas, né, à atividade externa. Como eu comentei há pouco, 2022 vai ser um ano muito complicado para a atividade doméstica por conta de toda a volatilidade e essas empresas, elas acabam nesse momento. Então, embora os Estados Unidos esteja passando pelo processo de normalização da política monetária, discutindo essa elevação de juros, se vai ser em 2022 ou se vai ser em 2023, isso tudo é do aquecimento da atividade econômica nos Estados Unidos. E se sustentar, principalmente por conta da reabertura das fronteiras, a gente tem um aquecimento do setor de serviços. E os dados de atividade econômica que são ligados ao mercado de trabalho por lá acabam fomentando essas expectativas de que não só o consumo de serviços, mas o consumo vai continuar aquecido por lá, porque a gente tem um mercado de trabalho em recuperação. Queria aproveitar também, voltar um pouquinho para o Brasil, Camila. Queria falar um pouquinho sobre a questão das varejistas, né? A gente tem visto aí uma pequena recuperação, né, das varejistas. Na realidade, eu queria saber a sua opinião com relação a isso, já que a gente tem já uma vacinação acelerada, né? Muita gente já foi vacinada, mas ainda tem muita gente ainda para ser vacinada. Como é que vocês avaliam isso? Bom, eu não sou uma analista do setor, mas tem uma questão, né, que ela é óbvia para o mercado financeiro. Toda essa leitura ruim em relação ao cenário inflacionário demais, né, as empresas do setor. Quando a gente vê a inflação e o comprometimento do poder de compra da população, o cenário ele se torna um pouco mais penoso para as empresas desse setor. Então, assim, sem dúvidas, a gente tem aí um muito ruim dessa leitura do cenário inflacionário para essas empresas. Hoje, por exemplo, saiu o IPCA, foi divulgada essa inflação de 2 dígitos, e as empresas que já foram tão penalizadas por esse processo de elevação de taxa de juros, porque muitas delas investem bastante, né? São empresas crescimento, como a gente também já foram penalizadas pelo cenário inflacionário, elas hoje estão aproveitando o movimento de recuperação por conta da leitura da PEC dos precatórios que vai passar, e aí isso traz um pouco mais de previsibilidade em relação aos juros futuros, né? Então, hoje, por exemplo, mesmo que tenha saído uma leitura ruim do cenário inflacionário, algumas delas mostram
recuperação, porque já foram tão penalizadas e estão conseguindo respirar nesse momento de uma notícia que a gente está passando como positiva, né? Mas a gente sabe que o jogo em relação à PEC dos precatórios não chegou ao fim. Então, a gente está vendo como esse cenário macroeconômico acaba afetando, né, todas as empresas. Legal, bacana. Agora, você acredita que eu sei que você não é especialista, mas você acredita que com a Black Friday a gente vai ter uma situação mais confortável? Provavelmente, né? A gente tem essa questão da sazonalidade. Então, se a gente for se apegar na sazonalidade do período e também fazer uma leitura do cenário econômico, olhando para a situação presente, né? Porque o PIB brasileiro crescer em 2021 ao redor de 5%. É a euforia do mercado financeiro que está sempre antecipando os fatos. Então, a gente está sempre fazendo a leitura lá do futuro, de 2022 já. Mas, sem dúvidas, a gente tem aí uma expectativa ainda positiva em relação a essa virada de novembro com o Black Friday por essa questão sazonal, lógico. Legal. Camila, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes eu queria que você deixasse suas considerações finais, o seu recado aqui pra gente. Vamos manter aí a atenção em relação ao cenário político. A economista ela ficou complicada nos últimos tempos, porque o economista ele consegue projetar os indicadores econômicos, mas ele não tem a capacidade de prever o comportamento humano, né? E a gente está totalmente vulnerável aos desdobramentos ali do cenário político. Vamos acompanhar atentamente como que vai ficar essa situação em relação à PEC dos precatórios, porque isso está impactando no preço dos ativos. Nós, economistas, sabemos que a PEC dos precatórios não é o formato ideal para lidar com o orçamento de 2022, no entanto, é o menos pior. Quando a gente fala de do cenário político, a gente está sempre vendo que o melhor cenário é o menos pior. Então, vamos acompanhar esses desdobramentos, porque, infelizmente, toda a volatilidade ela está ligada ao cenário político. Legal. Camila, muito obrigado aqui pela participação no BMC Stock. Abraços e até a próxima. Boa tarde. Valeu, a gente conversou agora com a Camila Abdelmalak, ela é economista-chefe da Veda. E antes de passar para a Hanna Beltrão, uma informação que está no nosso portal, bmcnews.com.br. As principais companhias aéreas dos Estados Unidos e a unidade de aviação da Amazon estão se juntando a um esforço para acelerar o desenvolvimento e o uso de combustíveis de aviação sustentáveis para diminuir as emissões no transporte aéreo. Algumas empresas estão se juntando a esse esforço, que inclui grandes clientes corporativos das aéreas, e elas buscam aí também junto a outras empresas como JP Morgan, Microsoft e Netflix para oferecer suporte à maior demanda do mercado. A Casa Branca disse em setembro que pretendia reduzir as emissões da aviação em 20% até 2030. As principais companhias aéreas dos Estados Unidos apoiaram uma meta voluntária da indústria de usar 3 bilhões de galões de SAF em 2030. Algumas empresas já disseram que estão se juntando ao grupo como é a Live Nation e a Meta, que é a detentora agora do Facebook. Quase 2,5% das emissões globais são resultados de viagens aéreas. Apesar da demanda para reduzir as emissões, há muito pouco SAF em uso. A informação você confere no nosso portal bmcnews.com.br. Agora é contigo, Hanna Beltrão. Vamos lá, vamos dar uma olhada rapidinho aqui no nosso mapa de calor para a gente ver como é que tá a situação. Tô vendo o pessoal no chat comentando aqui que o dia tá voando, né? Vamos dar uma olhada então aqui no nosso mapa para a gente ver como é que tá o Ibovespa nesse momento. Tá subindo agora 1,33%. Está agora aos 106.936 pontos. Ele estava aí agora há pouco, tinha recuperado os 107 mil, bateu máxima de 107.050 pontos. Lembrando
Lembrando que o índice abriu no número aí de 105.535 pontos, né? E agora ele perdeu então esses 107 mil pontos. A gente vai monitorando o Ibovespa por aqui. Já no nosso mapa de calor, a gente consegue ver aqui a maior parte dos setores, né, estão figurando entre as maiores altas, com destaque aqui para Petz, que está subindo 7,06%. Petz que, né, divulgou o seu resultado também, já na temporada de balanços, anunciou ontem também a abertura de mais lojas, né, até o ano que vem, até a metade do ano que vem, né, novas unidades, né, talvez isso já seja um reflexo aqui nas ações da rede de pet shops. Quem mais está subindo aqui? Os bancos estão subindo. BID 11 sobe 6,65%, BID 4 6,49%, né? Os dois ativos aí, os dois tickers do Banco Inter. Em seguida tem Banco Pan, que sobe 6,33%. Banco do Brasil, 5,75% de alta. Banco BTG Pactual sobe 4,27%. E, portanto, essa é a situação dos bancos. Tem também aqui entre as maiores altas o setor de construção, tá forte aqui entre as maiores altas. MRV já está subindo até esse momento 5,89%. A Cyrela sobe 5,45% e a EZTEC sobe também, ganhos acima dos 5%, 5,29%. E aí tem também aqui o setor de varejo, o Grupo Soma subindo 2,99%, Lojas Renner também 3,47% de alta. E tem Multiplan, né, do shopping subindo aqui, Multiplan que esteve aí também na última sexta-feira conversando com a gente aqui no BMC Business, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Inclusive, quem quiser acompanhar, tem lá no nosso site, tem no nosso canal no YouTube, tem toda a nossa playlist lá do BMC Business. E quem mais está por aqui também? Do setor de educação, Edux sobe também 3,78% de alta. E eu tô dando uma olhada aqui as aéreas, para ver se eu acho as aéreas aqui. Até agora eu só consegui ver a CVC, né, de viagens, que está subindo 3,51%. E também, né, seguindo o mesmo bloco aí de Multiplan, Iguatemi sobe 2,44%, JHSF sobe também 2,76%. Depois tem Açaí, que sobe também 2,65%, Pão de Açúcar 2,59% de alta. E é isso, essa situação aqui do nosso... Tem muitas empresas aqui que estão subindo bastante. Ó, BR Malls também, do mesmo grupo aí de shopping, subindo 2,29%. Com destaque aqui para as elétricas também, olha só, Elet 6 sobe 2,40%, Elet 3 2,06% de alta, Semig 2,08%. Quem mais da Taesa também, do mesmo bloco aí, subindo 1,82%, Engie também 1,16% de alta. Acorda, Daniel Morales. Deixa de graça aqui do meu lado. Ó, e do mesmo bloco também, do setor de varejo, né, que tá aqui, quase não acompanhei aqui, Lame 4, Lojas Americanas, né, que veio com muita volatilidade desde a semana passada para cá, com altas fortes, depois caiu de novo, mas o setor, né, vem subindo aí. O Daniel até perguntou para a nossa convidada, né, de hoje, para a Camila, ele repercutiu aí esse assunto com ela. E Cogna também, né? Cogna juntando aqui com o Indux, do setor de educação, sobe 1,07%. E esse é o setor aqui, se não vou falar, como já diria a Rafael Lara, vou falar que até 2030 as empresas que estão subindo, né? O investidor, portanto, está sorrindo nesta quarta-feira. Já aqui, vamos aqui para o cantinho da tela, para a nossa ala vermelhinha do mapa, né? Para as empresas que estão caindo. Com destaque aqui para a Braskem, que já recua mais de 9%, 9,63% de queda, mesmo aí tendo um volume de negociações acima dos 255 milhões de reais, tá aí então, né, caindo bastante. Em seguida tem a Marfrig, que cai também 2,65%. Deixa eu ver se tem alguma outra empresa aqui do mesmo setor. BRF tá caindo também 1,83%, né, recuando. BIF3 também, Minerva, recua 0,77%.
E várias empresas, né, do setor de varejo estão subindo, mas a Via tá desse outro lado aí do nosso mapa. A Via está recuando 2,12%. Prio 3 também está recuando 2,04%. Já do setor de siderurgia e mineração, Uzi Minas recuando 1,41%. Ó, as aéreas aí que eu tinha falado agora há pouco, que só a CVC estava aqui figurando entre as maiores altas. Estou até dando uma olhada aqui, é isso mesmo, só, né, a única da empresa do setor de aéreo e de aviação, aqui é Embraer e Azul estão aqui figurando entre as maiores quedas. A Gol também está por aqui. Embraer está caindo 1,24%, a Azul recua 1,12%, a Gol, por sua vez, está agora caindo 0,28%. Essa é a situação, então, aqui, né, na nossa ala vermelhinha do mapa. Vamos tirar o mapa da tela para a gente só trazer a atualização rapidinho aqui do dólar, como é que tá, para ver se o Daniel conhece ou não o Mickey. Vamos ver como é que tá agora aqui. O dólar tá caindo 0,08%, mas a situação já tá melhorando, né? O nosso bolso agradece. O dólar tá agora a R$ 5,47. Será, Daniel Morales, será que vem o Mickey, o Pluto? Será que a gasolina vai baixar agora? Como é que você acha que vai ficar a nossa situação? Gente, coloca o Daniel aqui do meu lado. Vai melhorar muito. Vai melhorar? Será que vai rolar aí? Não, a gente tem que ser otimista, né? Então, tem que ser otimista. Vamos ser otimistas. Morar no Brasil, viver no Brasil, você tem que ser, né? Gratidão aí todos os dias, né? Trabalhar na gratitude. Como disse o entrevistado agora há pouco, a gente vai embora do Brasil, que aqui acabou. Pois é, se fosse fácil assim, né? Vamos lá então, que é hora do quê? Hora dos gráficos do Alex André, que sempre separa gráficos, né? Explicando tintim por tintim, né? Uma palavra meio... Deixa pro Daniel explica daqui a pouco. Hoje o Alex, né, fala pra gente, né, traz os gráficos falando sobre as preocupações do mercado asiático e ele fala também do mercado americano e as tendências em relação ao setor de commodities. Fala, Alex. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão e todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock de hoje. A gente vai falar dos 10 principais gráficos, né, inclusive que o Daniel e a Hanna acabaram, né, de mencionar. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado asiático como um todo, né, a perspectiva também que está acontecendo no mercado americano, né, e também falar dos principais resultados nos Estados Unidos, né, que tem impactado, inclusive hoje tem saído, né, os dados de inflação, né, os dados do CPI americano, que vieram muito acima do esperado, né, veio 0,9% também, claramente reverbera nos gráficos que a gente vai passar por aqui. Também, claro, ontem, né, teve os dados também do PPI, né, ou seja, a inflação produtor, inclusive na China também foi divulgado, né, a maior inflação que foi divulgada lá referente ao produtor nos últimos 26 anos. E tudo isso, né, tem ali um casamento, né, ou seja, de uma ideia que o mercado, né, tem antes de acelerar. Então, o primeiro gráfico, vamos colocar o gráfico na tela aqui. Esse primeiro gráfico que está aqui na tela, a gente tem o gráfico, né, do Citibank, né, que é um gráfico de surpresa econômica do Citibank. E nesse gráfico, né, ele coloca, né, de acordo com o que está escrito aqui, que a deceleração econômica provavelmente está vindo da Ásia, né, e tem espelhados para o resto do mundo, ou seja, a crise não só do real estate, né, ou seja, do setor imobiliário como um todo, que tem uma grande preocupação, inclusive os investidores vêm colocando, né, uma lupa nesse sentido, né, que as grandes incorporadoras, inclusive a Fantasia, né, a própria Evergrande, tem, né, a se pagar aí os próximos títulos, né, de dívida nos próximos dias. Isso abre-se, né, uma janela de dúvida e, ao mesmo tempo, agora eles estão vendo, né, um número significativo de surpresas negativas nos dados macro em relação às estimativas. Então, como eu tinha falado agora, PPI, né, o CPI, diversos dados de inflação no mundo inteiro, tudo isso vem colaborando negativamente para o crescimento global. Claro que algumas casas, né, também vêm andando, né, com uma perspectiva inversa, como ontem nós falamos também da opinião do Goldman Sachs, mas esse gráfico aqui, né, da Bloomberg, né, do gráfico do Citibank, né, de surpresa econômica, nessa linha vermelha a gente consegue observar, né, o índice, né, do Citibank de surpresa econômica, que já indicou queda, né, ou seja, abaixo de 50 pontos, o nível de retração, né, do PMI, né, o Global PMI, ou seja, o PMI global versus um indicador, né, de surpresa econômica. Mas o PMI ainda não refletiu, né, esse indicador de surpresa econômica do Citi. Esse gráfico é desde 2006, o que impacta claramente que tem uma grande correlação entre esses dois indicadores
e tem uma leitura que o PMI pode acelerar até ficar abaixo de 50 pontos, que é o nível de recessão. Tá? Então, esse é o principal ponto. E se a crise está sendo originada da Ásia, né, como o próprio Citibank, né, mencionou nesse relatório junto com o Credicast, então a gente tem vários argumentos para falar um pouco mais sobre isso. E o próximo gráfico, né, a gente fala em relação das casas, né, as casas da China, ou seja, em relação a vendas, né, quanto a relação do mercado de real estate chinês tem colaborado, né, principalmente com esse crescimento, até mesmo com a desaceleração do crescimento asiático por lá. Esse gráfico a gente tem desde 2005 e uma projeção de até 2031, tá? Que tem ali uma menor contribuição de real estate no mercado chinês, ou seja, ao longo dos próximos anos. O que significa que essa representatividade, que gira em torno de 25% hoje, vai diminuir ao longo dos anos e isso pode trazer um certo alívio, né, para essa relação de um possível default de uma grande empresa construtora por lá, ou até mesmo um sentimento, né, de uma possível crise que pode se alastrar nos países asiáticos, tá? Mas isso também, claro, tem diversos setores que têm uma contribuição para o GDP, né? Ou seja, o PIB global, entre eles o setor de consumo e também o setor de real estate, tá? Como eu falei anteriormente, nesse próximo gráfico agora, né, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a inflação na China. Esse gráfico é muito interessante, né, que a inflação do CPI acelerou em outubro e o PPI, né, que é a inflação do produtor, ele subiu muito forte. Então olha a linha azul aqui, né, essa linha azul mais clara. Né, você consegue ver a linha do CPI, ou seja, a inflação do consumidor, e a linha do PPI, ou seja, a linha do produtor, né, ou seja, a inflação subiu muito. A gente está falando maior desde os últimos 26 anos, ou seja, desde 95. Né, essa alta que o mercado não tenha visto uma alta tão forte nesse sentido. Então supera-se e muito as expectativas do mercado. E como que a gente consegue traduzir isso, né, para uma leitura de investimento, né? Se a inflação está muito mais alta, pressiona-se, né, os bancos centrais a elevar a taxa básica de juros, como a gente está fazendo aqui no Brasil, para basicamente, né, diminuir essa pressão inflacionária em relação à economia global que está acontecendo principalmente na Ásia. Nos Estados Unidos também surpreendeu negativamente aqui no Brasil, então, ou seja, a inflação é no mundo inteiro. A gente também tem sofrido aí com reflexos, mas na China é um ponto de preocupação, além dos problemas que a gente tem relacionados ao real estate das principais companhias por lá, as grandes majors, tá? As majors do setor. Bom, nesse próximo gráfico agora, a gente vai falar da perspectiva do Goldman Sachs na economia da China, tá? A previsão do Goldman Sachs na China permanece abaixo até mesmo do consenso para 2022, tá? Então, nessa linha pontilhada vermelha, vocês conseguem observar a própria tendência, né, do Goldman Sachs, que indica que o PIB chinês deva crescer entre torno de 4%. Onde está aí o consenso do mercado? Um pouquinho acima, tá? A gente está falando em torno de 5%. Essa é a perspectiva do mercado do consenso. Então o próprio Goldman Sachs, como eu falei ontem, estava um pouco otimista, né? Ou seja, em relação ao crescimento global, mas a China, né, o Goldman Sachs reitera-se, né, que a China está aí com uma aceleração que deva continuar até mais acelerada agora por motivos não só de real estate geral, mas também essas preocupações com a inflação. Então eles revisaram o modelo e colocaram, né, o GDP, ou seja, o crescimento do PIB abaixo do esperado, tá? O próximo gráfico que a gente vai falar um pouquinho é bem interessante, né, esse ciclo de aumento de taxa de juros, né, como eu falei, ou seja, um instrumento para diminuir essa pressão inflacionária dos mercados. E esse ciclo de aumento de taxa, né, que esse próximo gráfico a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, amplia-se, né, claramente no ano de 2022. Ou seja, não vai ser só a China, ou seja, os países asiáticos vão na média, né, ou seja, vão aumentar taxas básicas de juros. Inclusive, a gente já trouxe esse gráfico aqui no BMC Stock anteriormente, falando dos emerging markets, né? E o Brasil é um dos países que mais sobem juros, ou seja, para esse movimento. A gente tem olhado muito esse movimento por aqui, tem até um crescimento contratado, né, de juros aqui, uma leitura do Banco Central. Mas voltando para a China, né, esse gráfico é bem interessante, que excluindo-se a China e Hong Kong, esperamos, né, ou seja, de acordo com esse gráfico, que de 10, né, dos 12 bancos centrais restantes na região que cobrem pertence à política, apertem, né, a política monetária em 2022. Ou seja, se apertar a política monetária, significa que vai subir juros por lá. Então, a maioria, né, dos países, dos banqueiros centrais, já estão com essa cabeça de subir juros e claramente, né, diminuir a atratividade por equity, claramente. Né, mas aqui a gente está conseguindo observar, como a gente é mercado emergente, a gente consegue ter uma leitura muito mais clara nessa relação de fluxo. Mas na China também, principalmente no eixo Ásia-Pacífico, vai ser ampliado claramente ali em 2022, como esse gráfico já traz, principalmente esse gráfico do Goldman Sachs, que é a perspectiva, né, de aumento em relação a taxas básicas de juros por lá. Tá?
No próximo gráfico a gente vai falar aqui, né, do gráfico da Refinitiv, né, em relação ao desempenho, né, que continua muito ínfimo, né, do emerging markets comparado aos mercados desenvolvidos. Né? Então esse gráfico não tem nenhuma grande novidade, é como se fosse um long short, né? Você está comprado em mercado emergente, né, e vendido ali em mercado desenvolvido. Mas mercado desenvolvido não como um todo, né? A gente está falando aqui de MSCI World, ou seja, você compra ações emergentes e vende-se ações globais, né? Ou seja, todas as ações, ou seja, a MSCI World. Então é basicamente essa relação entre um e outro, né? Um versus o outro. E esse ratio, ou seja, essa diferença entre os dois indicadores, o que está apontando? Acho que esse gráfico não é uma grande surpresa, pessoal, mas esse gráfico está apontando nas mínimas históricas desde 2017, que significa que nós aqui, a Emerging Markets, ou seja, Brasil e todos os países emergentes, estamos no pior momento de forma histórica, ou seja, estamos ali claramente desempenhando, né, um retorno negativo, inclusive o Brasil, um dos piores retornos que a gente fala aqui da Bolsa Brasileira nesse ano de 2021. Isso traz uma leitura muito clara entre dois parágrafos aqui, né, esses dois pontos aqui que a gente pode falar. Primeiro é o ponto em relação a uma visão copo baixeio, ou seja, tem alguns estrategistas que já observam que a Bolsa está muito descontada por diversas razões, entre elas preço-lucro, né, algumas empresas como alguns múltiplos como EV, EBITDA, enfim, cada um tem o seu argumento, mas coloque-se como um grande desconto aqui na Bolsa do Brasil e outras bolsas também ao longo do mundo, que tem esse basket, né, de emerging markets, e por outro lado, né, coloque-se uma grande preocupação aqui no Brasil com a questão do precatório, né, a questão política local e também o macro, né, a questão que favorece aí claramente o aumento de juros e um apetite maior, né, por ativos de menor risco como renda fixa e menor atratividade por equity. Então isso também tem um desempenho, até o movimento do flight to quality, né? Ou seja, um movimento de alocação global à medida que o S&P 500 tem batido recordes históricos, né, ao longo dos últimos dias. Então isso tem uma relação de alocação também, né, de uma estratégia de investimento como um todo. Tá? No próximo gráfico a gente vai falar também, né, sobre a relação das commodities, né, ou seja, o retorno year to date até o momento. A gente tem diversos commodities, entre elas a gente tem o retorno negativo da soja, né, também cacau também tem um retorno negativo ali um pouco menos ali de 0,5%. Mas olha que interessante, natural gas, né, ou seja, gás natural, inclusive a gente tem falado muito isso, né, o que tem acontecido na Europa, né, até o próprio presidente russo Vladimir Putin tem comentado, né, ou seja, em ajudar, né, em prover, né, a maior oferta de gás na Europa, à medida que o inverno está chegando aí, e isso é um grande ponto de inflação na Europa, né? A própria população sente isso muito na conta, né, no dia a dia, algo que nós brasileiros não temos isso, né? Seja a questão da calefação, ou seja, das casas, também na indústria, é um grande ponto de preocupação por lá, à medida que também o gás natural é difícil de transportar, tem toda aquela relação também de transporte, né, ou seja, de supply, tem esse grande desafio. Apesar de o preço ter arrefecido ontem, né, ou seja, nos últimos dias, mas ainda tem subido aí mais de 5 vezes, tá, ao longo desse ano. Mas algumas commodities despertam aqui interesse, né? Algodão, café, olha que interessante. Petróleo Brent está logo aqui, a gente vai falar um pouquinho do Brent também. Gasolina e WTI, né? Que é o petróleo, né? Que não tem nossa referência aqui, mas o petróleo tem referência nos Estados Unidos, tá? Bom, no próximo gráfico a gente vai falar um pouco mais sobre, vai continuar falando um pouco mais sobre commodities, né? Esse gráfico é interessante que fala em relação, né, da demanda de petróleo, né? A expectativa para 2022 e 2023. Ainda esse ano, nós ainda não chegamos no patamar de recuperação do petróleo, estamos próximos ali a chegar, 2022 a gente já deve chegar ali no nível pré-pandemia, né, em relação de demanda e oferta, e a partir de 2023 a gente já deve passar o pré-pandemia, já deve ter uma grande expansão. Tá? Em relação a alguns setores, principalmente em relação, né, de aviação, a gente tem principalmente a preocupação, né, ou seja, de retomada. A gente tem visto aí os números das grandes companhias, tanto lá fora, né, a Delta, American Airlines, aqui no Brasil a gente tem visto aí os resultados também, né, da própria Gol, da própria Azul, resultados operacionais, que a gente tem visto, claro, né, que não tem chegado, né, em números superado pré-pandemia com alguns argumentos. Primeiro, né, os voos internacionais estão voltando de forma gradual, inclusive Estados Unidos divulgou a retomada recentemente, isso tem lotado os aeroportos, e alguns países da Europa que têm aceitado brasileiros na sua lista, à medida que o Brasil tem avançado em muito, né, na vacinação. Isso também é o principal ponto. Esse número, quando a gente fala de aviação, está em torno de menos 25% em relação ao nível pré-pandemia. Também é o único setor que tem despontado de uma forma relativamente positiva, a gente fala não só Brasil, a gente fala do mundo todo, é principalmente o setor rodoviário, né, que coloca ali o modal, principalmente entre caminhões e ônibus, né, e carros de passeio. Isso aqui no Brasil a gente conseguiu observar também uma retomada com os dados operacionais que a gente tem disponibilizado semanalmente da Eco Rodovias e CCR, mas a gente fala aqui de uma leitura geral de demanda de petróleo, ou seja, de todos os setores que demandam petróleo,
tem uma perspectiva de aumento em 2022, mas passar além disso, ou seja, um crescimento ainda maior em 2023. Tá? Um mercado muito bullish, muito otimista de crescimento de petróleo. Então a gente consegue observar essa parte verde do gráfico, né, com essa linha aqui, é a demanda de petróleo, ou seja, continua ascendente. Né? E essa linha, né, com esses pontilhados, né, é a demanda de crescimento do petróleo, ou seja, a gente consegue ver uma demanda crescente, né, ainda maior com a demanda atual. Tá? Então a gente consegue observar a relação de aumento da demanda com a oferta atual de petróleo. Tá? E nesse próximo gráfico, né, a gente vai falar um pouquinho principalmente dos principais setores, né, que a gente consegue observar em relação ao crescimento de earnings, né, ou seja, a gente consegue observar diversos setores, acho que não tem nenhuma grande novidade, a gente já trouxe esse gráfico até mesmo ontem, né, que a gente falou dos retornos year to date de índices, né, e também de alguns indicadores, né, de alguns índices que a gente compara aqui, inclusive o índice da Bloomberg de Commodities, né, também do Goldman Sachs, né, superando aí mais de 50%, 60% de retorno, até mesmo mais que o S&P 500, que é basicamente energy, né, energia. Então, energy vem superando aí, né, para esse ano mais de 8%, quase 9%, seguido por financial, ou seja, o aumento de juros também colabora bastante, healthcare também vem ganhando notoriedade e também o Stock 600, as maiores empresas europeias também por lá. Também temos o MSCI World, ou seja, as empresas globais, logo, claro, o S&P 500, Real Estate e MSCI Emerging Markets, estamos aqui, né, dentro do MSCI Emerging Markets, mesmo que sejamos um peso menor aqui nesse indicador, nesse índice. Né. Utilities também por outro lado, Materials, Tecnologia por outro lado, Industrials, Topics, né, no Japão, e resultados negativos, né, em relação a earnings, expectativa é consumo discricionário. Tá? E por último, qual gráfico que a gente tem aqui para trazer, né, é a preocupação do Covid. Né? A gente tem visto aí a preocupação de aumento de casos, né? Ontem a gente já falou um pouco mais sobre Covid também, né? Ou seja, a distribuição, né? Tanto alguns países que vem melhorando, outros países piorando, inclusive a Rússia, né? Que tem vacinado de 40% da sua população. Só para ter uma ideia, tá? O Brasil já vacinou mais de 55% de toda a sua vacinação, as 2 doses, né? De toda a população. Quando a gente fala de uma dose, pelo menos, o Brasil já vacinou mais de 70% da população. Então isso traz um dado muito positivo. E a Rússia só ficou ali nos 40%, ou seja, os países que não se vacinam tanto, ou seja, não tem uma vacinação muito acelerada, sofrem com aumento de casos. Tá? Inclusive o leste europeu também tem observado aí um aumento de números de casos. Inclusive a Alemanha também, Reino Unido, na mesma linha de tendência. E agora o foco fica para os Estados Unidos. Tá? Então esse gráfico aqui, né, retrata, né, que coloca ele, né, o Topol, né, ou seja, que é uma grande fonte de informação sobre o Covid, diz que não é um bom sinal, né, que aumentou 7%, né, quando a gente vê aqui o de casos novos confirmados, né, ou seja, na média dos últimos 7 dias, e quando a gente fala aqui nas 3 semanas, teve-se aí mais de 75 mil casos novos por dia, nessa média móvel de 7 dias. Ou seja, a gente consegue observar, mesmo que na média histórica, comparado com setembro, tenha sim uma desaceleração, mas se a gente olhar no passado, ou seja, lá para trás, a gente consegue observar, né, claramente que o ano passado também teve essa grande onda, ou seja, teve uma diminuição, depois teve um aumento. Então agora o mercado fica muito atento para entender se essa curva, né, de nova onda de aumento de casos vai continuar a preocupar o mercado americano ou mesmo vai continuar caindo. Mas por hora a gente vê ali uma leve inclinação agora no mês de novembro com aumento de números de casos e isso já alinha-se, né, com o resultado que já tem ali em relação ao aumento do número de casos na Europa e também em alguns países asiáticos. Então, fica um ponto de atenção, né, possível retomada de uma nova onda de Covid, né, de casos novos confirmados nos Estados Unidos. Tá bom? Então, são esses principais gráficos de hoje. Daniel Morales e Hanna Beltrão, para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Valeu, Alex André, aí pelas análises de hoje. E agora trazendo mais atualizações sobre a temporada de balanços. A Aura Minerals registrou prejuízo, né, atribuído aos controladores de 76,1 milhões no terceiro trimestre, revertendo o lucro líquido de 114,3 milhões de reais no mesmo intervalo de 2020. A receita líquida da companhia foi de 525,3 milhões de reais no período, alta de 8,8% ante os 482,7 milhões um ano antes. Já o lucro operacional entre julho e setembro ficou em 17,1 milhões de reais, recuo de 91,5% ante o valor de 203,1 milhões de reais no mesmo intervalo do ano passado.
As despesas financeiras subiram 14,7% na comparação anual, de 15,9 milhões no terceiro trimestre de 2020 para 18,2 milhões de reais em 2021. Hanna. E a Latam registrou prejuízo líquido de 691,873 milhões de dólares no terceiro trimestre, um valor 20,7% maior do que o prejuízo de 573 milhões e pouco mais de 120 mil dólares registrados um ano antes. No acumulado de 2021, a companhia aérea tem um prejuízo de 1,892 bilhão de dólares, um recuo de 47,2% ante o resultado negativo de 3,583 bilhões de dólares no mesmo intervalo do ano passado. Já o EBITDA entre os meses de julho e setembro ficou negativo em 188,371 milhões, uma melhora de 28,8% na comparação com o resultado negativo de 264,570 milhões também de dólares no mesmo período do ano passado. Já a receita operacional da aérea foi de 1,313 bilhão de dólares, uma alta de 156,1% sobre o mesmo período apurado aí no intervalo de 2020. Nos primeiros 9 meses deste ano, a receita somou 3,115 bilhões de dólares, valor 9,4% menor do que apurado aí no ano passado. E a Redditor acertou os termos finais para finalizar a compra do Hospital Jaime da Fonte, localizado no Recife. Veja os detalhes na reportagem. As negociações envolvendo a Redditor foram finalizadas com o fechamento do acordo de compra de 100% do Hospital Jaime da Fonte, no Recife, segundo informações do jornal Valor Econômico. O valor da transação não foi divulgado, mas estima-se que o negócio é avaliado em 400 e 450 milhões de reais. Ainda de acordo com o portal, a aquisição ainda precisa do aval do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já que a rede possui participação elevada no mercado local. Com mais de 200 leitos, sendo 40 de UTIs, o Hospital de Recife era um dos últimos hospitais da capital pernambucana que ainda não tinha sido arrematado por um grupo nacional. Em 2008, a Redditor deu início ao seu processo de consolidação no setor hospitalar com a compra do Hospital Esperança. A rede ainda possui no estado os hospitais Esperança Olinda, São Marcos e Memorial São José, liderando o setor de saúde na capital, seguida pela Amil, Apvida e Unimed. E a CSU registrou receita líquida recorde no terceiro trimestre deste ano, com um crescimento de 15,6% frente ao mesmo período do ano passado. E a receita da companhia bateu 131,4 milhões de reais, decorrentes da busca por soluções digitais nas 2 unidades de negócios. O lucro líquido da empresa foi o maior valor da história para um terceiro trimestre. O montante atingiu 16 milhões de reais no período, uma alta de 31,4% ante os 12 milhões de reais no ano passado. Já o EBITDA foi de 38,1 milhões frente aos 33,9 milhões também vistos aí em 2020, um crescimento de 12,6% e margem EBITDA de 29%. E o lucro líquido do conglomerado imobiliário MRV registrou lucro líquido consolidado de 165 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 17,5% na comparação com o mesmo período de 2020. A empresa informou que o balanço sofreu impacto negativo de 65,5 milhões de reais na linha de despesas financeiras. Desse total, 40,4 milhões de reais vieram de recompra de ações via derivativos e 25,1 milhões do swap em contratos de dívidas. Esses efeitos foram contábeis sem consumo de caixa. O lucro líquido consolidado e ajustado, que desconsidera esses efeitos, atingiu 231 milhões de reais. O EBITDA consolidado somou 386 milhões de reais, expansão de 54,9%. No final de setembro, a dívida líquida da companhia era de 2,5 bilhões, 27,6% maior na comparação anual.
E agora eu também tenho uma outra informação, não uma última, mas uma outra informação, de que a Arcos Dourados, Arcos Dourados, melhor dizendo, empresa que administra os restaurantes da rede McDonald's na América Latina, reportou um lucro líquido de 24,7 milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, revertendo aí um prejuízo de 29,6 milhões observados no mesmo período do ano passado. As receitas da companhia, elas avançaram 55,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, totalizando 725,8 milhões de dólares e ficando também 16,5% acima do terceiro trimestre de 2019, antes da pandemia da Covid-19. As operações via drive-thru e delivery contribuíram com 49% das vendas em todo o sistema, enquanto o sistema digital gerou 36% do total das vendas, mesmo com o melhor desempenho de vendas nos restaurantes. O EBITDA ajustado, consolidado, atingiu 89,6 milhões de dólares, mais de 3 vezes superior ao ano anterior e 54,8% superior ao terceiro trimestre de 2019 em moeda constante. O mercado reagiu com otimismo e as ações da companhia estão em alta de 10% na Bolsa de Nova York. No Brasil, a receita atingiu 275,2 milhões de dólares no trimestre, apoiada por um crescimento de 36,2% nas vendas comparáveis em todo o sistema. Em uma base de 2 anos, as vendas comparáveis em todo o sistema no trimestre aumentaram 0,7%, incluindo o crescimento de um dígito médio em setembro. O movimento dos restaurantes melhorou em todos os formatos à medida que a mobilidade aumentou com a redução das restrições governamentais e essa tendência continuou em outubro, o que gerou um crescimento de vendas comparável em todo o sistema de quase 2 dígitos em 2 anos. As atividades de marketing no Brasil durante o terceiro trimestre continuaram se concentrando em torno de drive-thru, delivery e digital, conforme o mercado entra em sua fase de retomada total. No acumulado do ano até 30 de setembro de 2021, a companhia inaugurou 41 novos restaurantes, incluindo 36 unidades independentes e 34 novos restaurantes no Brasil. Hanna Beltrão. Vamos lá, seguindo aqui com mais informações, a Votorantim Cimentos anunciou, que assinou nessa manhã, na verdade, um acordo para adquirir todas as operações da Heidelberg Cement no sul da Espanha. E os ativos incluem aí uma moderna fábrica integrada de cimento, 3 minerações de agregados e 11 usinas de concreto na região de Andaluzia. E essa é a segunda aquisição da companhia na Espanha, somente neste ano. E a conclusão da transação depende aí do cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação pelas autoridades regulatórias lá na Espanha. As duas empresas continuarão, portanto, a operar como negócios separados até o fechamento dessa negociação. E falando na Votorantim, a empresa divulgou também o seu balanço. O lucro líquido da Votorantim Cimentos alcançou aí 1,1 bilhão de reais no terceiro trimestre, uma alta de 57% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o EBITDA ajustado somou 1,7 bilhão de reais, um valor 8% maior do que foi visto também no ano anterior. A receita líquida entre os meses de julho e setembro ficou em 6,4 bilhões de reais, uma alta de 24% na base anual, graças aí, de acordo com a companhia, principalmente o aumento e do volume também de vendas e a dinâmica de preços favoráveis, informou a Votorantim. As vendas globais de cimento da companhia somaram 10,4 milhões de toneladas no período, um aumento de 7% ante o mesmo período visto um ano atrás. Dani. É isso aí. Hanna, eu tenho aqui também informação que as exportações de carne suína in natura e processada do país alcançaram 99,1 mil toneladas em outubro, em alta de 11,9% na comparação com o mesmo mês de 2020, segundo dados da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, compilados e divulgados hoje pela Associação Brasileira de Proteína Animal. A receita, por sua vez, aumentou 9,3% para 218 milhões de dólares.
Entre janeiro e outubro, as exportações já chegam perto de 1 milhão de toneladas e ao todo foram embarcadas 968 mil toneladas da proteína nesse ano, ou 13,4% mais que no mesmo período do ano passado. A receita acumulada somou 2,2 bilhões de dólares, valor que supera o de 2020 em 21,5%, segundo a BPA. A China continua sendo o principal destino das exportações da proteína brasileira. Nos 10 primeiros meses deste ano, o país asiático adquiriu 481,9 mil toneladas, 13,9% mais do que no mesmo período do ano passado. Outro destaque são Chile, Japão e também Estados Unidos. O segundo colocado importou 52,5 mil toneladas no período, ou 56,5% mais do que no acumulado em 2020. Mesmo com o aumento das exportações, a disponibilidade de carne suína é suficiente para atender à demanda do consumidor brasileiro, segundo a ABPA. Outra informação também é que a Santos Brasil anunciou aí um lucro líquido de 66,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 e reverteu o prejuízo de 5,4 milhões do mesmo trimestre do ano passado, que ficou em 5,4 milhões. A receita líquida consolidada ficou em 396,6 milhões de reais no terceiro tri, que corresponde a um aumento de 80% em comparação ao tri encerrado em setembro do ano passado. O EBITDA teve resultado positivo de 152 milhões, crescimento de 206,5% no trimestre entre julho e setembro de 2020. A Santos Brasil apresentou lucro líquido de 157,9 milhões de reais nos primeiros meses do ano, resultado 633,9% maior que no período entre janeiro e setembro do ano passado. A receita líquida ficou em 1 bilhão, aumento de 63% em comparação aos 3 primeiros trimestres do ano passado. O EBITDA, por sua vez, teve resultado positivo de 405 milhões, ante 140 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Hanna, a gente poderíamos mostrar o mapa do calor ou não podemos mostrar? Podemos mostrar o mapa do calor. Vamos lá, então. Vamos lá. Pedir para o grande Léo compartilhar, para a gente dar uma olhada aqui. Olha só, o índice brasileiro, não, né? Pois é, o nosso Léo aí do coração, né? Para sempre nos nossos corações. Já falar, o Léo tá subindo aqui, não, gente. O Ibovespa tá subindo agora 1,74%. Recuperou aqueles 107 mil pontos que a gente falou agora há pouco, né? Na hora que a gente ia falar do índice, ele tinha perdido aí, tinha ido para os 106 mil pontos. Agora, então, aos 107.368 pontos. Só para a gente recapitular rapidinho, ele abriu aos 105.535 pontos, chegou aí até a máxima de 107.407 pontos, está encostando já, inclusive. Então, a gente vai monitorando aí. Portanto, agora a Bolsa sobe, o Ibovespa sobe 1,75%. Quando a gente vem aqui para o nosso mapa do calor, né, no nosso Profit Pro da Nelógica, a gente aqui que a maioria das empresas estão subindo, com destaque, né, para Petz, que sobe aí 7,06%, Petz, né, que a gente falou, né, inclusive Petz que divulgou o balanço, né, Petz anunciou aí divulgou o balanço, inclusive hoje anunciou uma oferta pública de 41 milhões de ações, né, informou nessa manhã em 41 novas ações ordinárias. A gente vai monitorando aí para ver né, se vai saindo mais alguma coisa em relação a essa empresa. E aí, Petz está subindo, então, mais de 7%. E no mesmo bloco, a gente tem também Lojas Renner, que sobe aí 3,47%. Quem mais está subindo aqui? Eu tinha dado uma olhada agora há pouco, né, Daniel? A gente falou, o Grupo Soma aqui estava caindo, agora está subindo aqui 2,99%. Essas são as empresas que estão subindo aqui, Americanas. ESA também está subindo 1,48%. Lame 4 também está entre as maiores altas de hoje, subindo
aí 1,14%, e os bancos também aparecem aqui, BID11 e BID4, né, do Banco Inter, estão subindo aí ganhos acima dos 6%, BID11 sobe 6,65% e BID4 6,49%. Já o Banco Pan sobe também, alta de mais de 6%, o Banco Pan 6,33% de alta, Banco BTG Pactual sobe 4,27%, Banco do Brasil sobe aí 4,42%, Itaú 2,80%, e essa então é a situação aqui até esse momento dos bancos, né? Banco do Bradesco também já está subindo aqui 3,63% e Sambi 11, né? Santander 3,17% de alta. Em seguida aqui tem o setor de construção que sobe também, MRV está subindo agora 5,89%, Exetec também 5,20%, deixa eu tirar o mouse aqui, 5,29% de alta. E Cyrela, Cyrela aqui do ladinho também está subindo 5,45%. E os shoppings, né, como a gente falou mais cedo, os shoppings estão subindo também. Multiplan já sobe 3,80%. JHSF também 2,76% de alta. E Iguatemi tem ganhos aí 2,44% de alta, né? Iguatemi que a gente está acompanhando por aqui. Qualicorp está subindo agora 3%, bem redondinho Qualicorp. E no mais é isso, né? Tem uma empresa aqui, né, Edux, representando o setor de educação que está subindo, né? A gente falou agora há pouco que a Cogna estava caindo, estou monitorando aqui para ver se Cogna realmente não deu alguma virada. E a situação é essa, as elétricas também, né? Elet 6 sobe 2,40%, Elet 3 2,06% de alta, depois tem Semig 2,08% de alta. Quem mais? Taesa, né? Taesa aqui bem do ladinho de Semig, 1,82% de alta. Engie também 1,16% de alta também, essas empresas, né? Portanto, estão subindo. Copel também sobe 2,58% de alta também, né? A gente vai olhando aqui para ver se a gente encontra mais alguma empresa do setor. E no mais é isso, né? A gente vê aqui, ó, Cogna mudou de lado aqui, estava caindo, Cogna agora está subindo 1,07%. Já aqui na nossa ala vermelhinha do mapa, tá Braskem liderando aí com a maior queda do dia, 9,66% de queda. Depois, como a gente falou também mais cedo, o setor de frigoríficos está aqui entre as maiores quedas. Tem Marfrig recuando 2,65%. Depois tem BRF, que já recua 1,10%. E Minerva BIF3 caindo 0,77%. Tem também quem está, né, aparecendo aqui entre as maiores quedas, são as aéreas, né? Porque a gente falou também. Embraer, mesmo após esse anúncio, né, mais essa parceria aí com a sua subsidiária, a IVE, mesmo assim a Embraer está figurando aqui entre as maiores quedas, caindo 1,24%. Tem Azul também recuando 1,12%, mesmo com esse volume de quase 120 milhões aí de negociações na Bolsa Brasileira, né? A Azul, a companhia aérea, está caindo, e a Gol também está caindo. Cadê a Gol, gente? A Gol está bem aqui no finalzinho, caindo 0,06%. A Gol está recuando. E aí a gente tem aqui Uzi Minas também caindo 1,41%. Droga Raia, né, caindo 0,98%. Get 11, né, GetNet, que a gente viu aí na semana passada, subindo bastante, cai bastante também. A gente veio acompanhando bastante aqui durante toda a nossa programação. E aí, GetNet, então, está recuando, Get 11 está recuando 1,07%. E a Vale aqui também aparece, né? A Vale, que a gente sabe que tem um volume de negociações forte, assim como o Petri 3, Petri 4 também, Prio também, mas Petri 4 e Petri 3 estão subindo aí, mesmo que ligeiramente. Petri 4 sobe 0,71%, Petri 3 sobe 0,76%, mas a Vale, né, mesmo com esse volume de 604 milhões de reais, né, no volume de negociações, né, na Bolsa aí nessa quarta-feira, a Vale está caindo 0,83%. E antes da gente, né, passar o bastão para os meninos do marketing, deixa eu dar uma olhada aqui para a gente ver como é que está o dólar, se vai rolar esse Mickey esse ano ou não.
Deixa eu olhar, ó, o Felipe Nascimento já soprou aqui, não vai rolar. Mas vamos dar uma olhada aqui, né, que a esperança realmente é a última que morre. O dólar tá recuando agora 0,10%, tá agora então a R$ 5,47. O dólar, né, que a gente viu na semana passada, passar dos R$ 5,70, né, então acende aí uma luz da esperança, né, Daniel Morales? É isso aí, Hanna Beltrão. Vamos, já que você já deu um panorama do mercado. Daniel fica só assim, tipo, e aí, vai falar até 2030? Vai, vamos falar até 2030. E ela vai. E o negócio vai aqui, vai que vai. Mas é isso aí, vamos lá. Então, vamos dar o nosso boa tarde pro pessoal que tá no chat. Olha, MPK falando, é o Cabral chegando? Não, ainda não. É o Felipe que tava falando aqui no estúdio, já tá... Não, tô brincando. É que o Cabral sempre chega assim, né? Você só escuta um sobe-som, quem é? O Cabral, mas hoje foi o Felipe mesmo. É isso aí. Peter Santana falou, boa tarde, Hanna, até mais tarde, hoje tem business, já tá te expulsando já, né? Hoje tem, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Intelbras, conhecer, né? Sobre os planos de negócios da empresa, né? Uma conversa bem bacana com o gestor, então, né? Já coloca aí no despertador, que agora mudou, não é mais 5h15, agora 6h45 ou 18h45, como você preferir. A gente, né, vai conversar então, você acompanha a nossa conversa. Esse horário eu já tô... Você já tá dormindo esse horário, né, Daniel? Dorme cedo. Pro dia seguinte, eu tô brincando. Já, pro dia seguinte. Vamos lá, gente. Ó, o Lambert Souza tá por aqui, o Elcio Santos também, o Wagner, o Ezequiel Santos, MPK, que eu já falei, também tem também o Felipe Lipe, também. Olha o Felipe Nascimento aqui. Pois já vendendo peixe aqui, chamando. Olha, o Hugo, Júlio Rocha, o Clóvis, o Manuel Oliveira também. Manuel, tá complicado mesmo. O Wagner tá por aqui também. O Gutenberg Carvalho, Daniel Pagnin também. Hanna Beltrão por aqui, falando sobre tacacá. Tacacá, né? É sempre assim, né? A gente tá falando um monte de coisa séria aqui. Por que o pessoal se apega? No tacacá, no caranguejo. O que você prefere, o tacacá? Eu prefiro o tacacá, até respondi ele aqui, né? Já até respondi o Rodrigo Lopes. O Rodrigo... ia falar, o Rodrigo Lopes o tacacá. É uma comida, né, regional, né? A gente fala outro dia quando a gente tiver só lembro daquela BMC música. Gastronomia. Eu só lembro daquela música lá do tacacá. Canta aí então, não pode, né? Mas faz alguma coisa com o cabelo, né? Você sabe que tem que jogar o cabelo pra lá, cabelo pra cá. Eu vou comer um tacacá, eu acho que ela vou tomar um tacacá. Tomar um tacacá. Se toma um tacacá. Se toma um tacacá numa cuia, né? Que é feita com uma fruta regional. Vem na minha, Daniel Moraes. Vem na minha que você conhece a gastronomia aí, raiz da região norte. No norte, no norte, né? Não no nordeste, né, no gente? Norte. Olha lá. Com jambu, né, que adormece a língua, né, faz bem aí pra imunidade, né? Segundo, né, minha avó vai falando, aí a gente vai acreditando. É isso aí. É isso. Então tá bom, vai. A gente vai finalizando então o BMC Estoque de hoje. Eu fico por aqui ainda, né? Até as 3h30 eu sigo aqui com o BMC Marketing. Mas a Hanna já falou que ela volta então às 6h45 no BMC Business, né, Hanna? Pouco, acho que o Daniel tinha que ficar mais aqui. Não, mentira, gente, não. Pode seguir então aí com o marketing, né? A gente volta mais tarde para o pessoal que está nos acompanhando conhecer um pouco mais sobre a Intelbras. Até amanhã então, Daniel Morales. Chega por hoje. Chega, Hanna Beltrão. Valeu, beijo, até amanhã. Até amanhã.